Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos para a celebração da Eucaristia, Santa Missa, nesta segunda semana da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos mais uma vez na nossa paróquia virtual, no nosso momento virtual, mas um momento muito santo, muito próprio de nós celebrarmos a Eucaristia. Mais uma vez o Cordeiro imolado, o Senhor ressuscitado se entrega a nós para a nossa salvação. Nós queremos rezar pelas intenções que vocês estão colocando aí também nos comentários da nossa Santa Missa, mas também por algumas intenções que já foram passadas anteriormente. Nós vamos rezar em sufrágio da alma de Clemência Passos Rodrigues, que Deus possa dar saúde, paz à sua família, a esperança da ressurreição, e para a Clemência a glória de poder contemplar a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, vamos rezar por Arthur Reis Maciel, um jovem que acabou falecendo. Vamos pedir a Deus também que ele seja absolvido de suas faltas, possa se encontrar com o nosso Senhor, possa ter a chance da misericórdia. Rezar pela sua família, rezar por todas as pessoas que passam por momentos de dificuldade. Esses dias, durante as orações, nós rezávamos bastante pelas pessoas que estão neste tempo de quarentena, vivendo a depressão, a ansiedade, todas as outras fatores ligados à estrutura emocional e psicológica. Arthur, um jovem de 15 anos, se não me engano, infelizmente cometeu suicídio nessa quarentena, por N motivos que não vem ao caso, mas vamos rezar por ele, também por todas as pessoas que sofrem, pedindo a graça de Deus abençoar a todos nós, nos livrar de todos os males, curar as nossas fragilidades. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, vamos reconhecer nossas limitações, nossas fragilidades, vamos reconhecer nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ouvir com atenção a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criastes o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo dissestes através de teu servo Davi, nosso pai: porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olhas as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome de teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, vamos meditar o Salmo número 2. Felizes hão de ser todos aqueles que põem na esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitaram-se e revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se enfurecem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Todos. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira, os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o congreguei. Todos felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que ele me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me em resposta, e eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los,
e quebrá-los como um vaso de argila. Todos. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. E agora, irmãos e irmãs, fiquemos em pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressuscitastes, procurai o que é do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos sentar, podemos nos acomodar onde você está. Palavra de Deus desta noite já nos vem falando daquilo que vamos experimentar dentro de alguns dias, a esperada festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a igreja. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, por muitas vezes é confundido, entre aspas, como uma graça de Deus, uma bênção de Deus, um agir de Deus. Mas é bom nós recordarmos aquilo que nos diz a doutrina. O Espírito Santo não é o agir de Deus, não é a graça de Deus, é Deus, não uma qualidade de Deus. Portanto, aquilo que nós estamos esperando, aguardando nesse tempo pascal é a manifestação de Deus através do seu Espírito. Espírito que muda e transforma a vida. Espírito que dá vida à pregação evangélica. Dá sentido às coisas. Portanto, se nós tirarmos o Espírito Santo da categoria, do conceito Deus, perderemos. E é nesse sentido que a igreja determina, como dado de fé, que o Espírito Santo é Deus, com o Pai
e com o Filho. Digo isso para que a nossa reflexão ganhe sentido e mais vigor. A palavra que nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vimos uma oração feita por aqueles que seguiram a Jesus Cristo, pelos seus discípulos, oração feita da voz dos apóstolos, que nos mostram a história da salvação a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo particular, nós ouvimos o poder da oração. Não queria, irmãos e irmãs, adentrar no conceito ou no centro da informação, da mensagem da primeira leitura, mas um outro dado de reflexão: o que faz uma oração bem feita? Qual atributo eu preciso ter para a minha oração chegar ao céu? Qual é o poder da minha oração? Nesses tempos, uma das coisas que muitas pessoas têm comentado, falado é: será que Deus ouve a minha oração? O Senhor está ouvindo a minha oração? Muitas pessoas esperam ações extraordinárias, sobrenaturais durante uma oração. Eu vou pelo conceito dado pela espiritualidade dos padres do deserto, que dizem que oração é um encontro com o meu coração que encontra o coração de Jesus. A oração dos apóstolos foi uma oração poderosa, porque tinha a presença do Espírito Santo. Aqueles que acompanham as leituras, nós estamos no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, e sabemos que no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos aconteceu o dia de Pentecostes, né? A manifestação do Espírito Santo de Deus na sua igreja, onde os discípulos ficaram repletos do Espírito Santo. Pedro anunciava a palavra, convertia as nações, e dali nós vemos o processo, aquilo que aconteceu com Pedro e João. Foram presos. Após a sua liberdade, eles elevam ao Senhor uma oração e pedem a graça do Espírito Santo. Pedem que as pessoas sejam tocadas através de sua pregação. E o mais interessante, queridos irmãos e irmãs, que mais uma vez acontece ali naquele lugar a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando nos diz o último versículo: quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O anúncio da palavra de Deus, que é o fio condutor nesse início de tempo pascal, ele é quase que interrompido. Humanamente falando, Pedro e João poderiam aqui dizer: olha, é perigoso a gente sair anunciando o nome de Jesus Cristo, vamos ficar um pouco mais quietos. Mas a oração da igreja é completamente o contrário. A igreja não está pedindo aqui na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos um anúncio quieto, um anúncio baixo, um anúncio despercebido. Mas sai da boca de Pedro o pedido para que os anunciadores do Evangelho sejam corajosos. E anunciar o Evangelho com coragem, anunciar o Evangelho com a vida, através daquilo que testemunhou, que viveu do Evangelho. Eu quero marcar muito forte, enfatizar essa frase: anunciar o Evangelho corajosamente. Porque o tempo de hoje exige isso. Aquilo que estamos vivendo na saúde, na política, na economia, nós precisamos, quando eu digo nós, eu digo eu e vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nós cristãos precisamos anunciar o Evangelho com coragem.
Precisamos ter a força dos apóstolos, a força do Espírito Santo, que impulsionou os apóstolos a falarem a verdade, a anunciarem o reino de Deus. Em meio a um tempo em que surgem muitas dúvidas, eu sei que surgem dúvidas com relação à pandemia que estamos vivendo. O nosso coração está inquieto, o nosso coração está desejoso de voltar ao trabalho, de voltar às disciplinas escolares, voltar às práticas de lazer, ter uma vida razoavelmente normal. E eu sei que é desejo do nosso coração, pelo menos nós católicos, nós cristãos, nós estamos inquietos porque estamos desejosos, nós queremos voltar à nossa igreja, ver a igreja toda repleta de pessoas, de gente que louvam a Deus, que agradecem a Deus. Sim, mas nós também precisamos anunciar o Evangelho da vida com coragem. O Evangelho que não favorece os maiores, os melhores e menospreza os mais pobres. Não é este o Evangelho. A coragem que nós devemos de tomar, irmãos e irmãs, é de anunciar o Evangelho com a vida e para a vida, a favor da vida. Eu digo isso, irmãos e irmãs, porque começam a surgir nos nossos dias situações que remetem à morte. E eu não estou falando da doença Covid-19 por si só, estou dizendo por todas as consequências ou das coisas que estão se levantando nesses últimos dias. Pessoas que estão perdendo a vida literalmente pelo medo, pelo desespero. Pessoas que estão sendo enganadas, estão sendo com o seu juízo formado para uma corrente de morte. Para vocês terem uma ideia, queridos irmãos e irmãs, em meio à pandemia, em meio ao caos que nós estamos vivendo, eis que surgem agora novos comentários sobre aborto, vários comentários sobre um país sendo moldado sem democracia. E nós católicos, nós cristãos, devemos anunciar o Evangelho com coragem. Devemos anunciar o Evangelho com a vida. E se formos tocar naquilo que, no âmbito da pandemia, nós também devemos pensar como que eu e você, como nós devemos anunciar o Evangelho a essas pessoas. Dom Paulo Evaristo Arnes, ele era arcebispo emérito de São Paulo, falecido, cardeal. Dom Paulo, ele dizia que nós somos o quinto evangelho. Para dizer que dos evangelhos que nós conhecemos na Sagrada Escritura, que são 4, nós temos que viver o evangelho. Nós somos o quinto evangelho, ou seja, nós que vamos anunciar o evangelho com a vida, cuidando dos mais necessitados, cuidando daqueles que sofrem, corajosamente. Esses dias eu me recordava de alguns santos que morreram, que deram a vida em tempos de epidemia e de pandemia. E graças a Deus, por providência divina, esses bons exemplos continuam sendo vividos nos últimos dias. Meu padroeiro da minha paróquia de origem é São Luís Gonzaga, que também foi morto assim, que entregou a sua vida, que cuidou dos mais pobres, que corajosamente viveu o Evangelho pela sua própria vida. E é ponto e momento, irmão e irmã, de a gente se questionar, será que em meio à pandemia eu posso fazer algo a mais? Como ser a igreja em saída em que o contexto nos diz de portas fechadas, né? Nós precisamos pensar, fazer, anunciar com coragem o Evangelho. Mas falta, irmãos, uma presença. É preciso
que eu e você tenhamos algo dentro de nós que mude a nossa vida. Precisamos ter algo dentro de nós que nos dê essa coragem. Porque essa coragem, irmãos, não vejo que é uma coragem humana propriamente dita, mas é uma coragem fruto de uma espiritualidade. Aqueles que querem fazer alguma caridade fora do comum nesses tempos, sem a graça de Deus, são corajosos, mas ao mesmo tempo são despreocupados. Nós precisamos agir com a coragem que é fruto de uma espiritualidade, fruto de uma vivência com Deus, fruto de uma intimidade com Deus. Isso só acontece com a vinda do Espírito Santo de Deus, com a permanência do Espírito Santo de Deus, com o fluir do Espírito Santo de Deus entre nós. Por isso que o Evangelho, Jesus disse, é preciso nascer do alto. É preciso nascer de novo. Nicodemos, ele tem uma liberdade para dialogar com Jesus Cristo impressionante. Nicodemos disse, mas Senhor, como que nós vamos nascer de novo? Como que se pode nascer do alto alguém que já é velho? Por acaso voltará a entrar no ventre de sua mãe? Nicodemos também faz, obviamente, uma figura de linguagem, mas o que mais importa é a resposta de Jesus. Quem nasce da carne é carne. Quem vive em carne é carne. Paulo também nos dá um parecer muito importante a respeito da vida do Espírito. Se verdadeiramente ressuscitares com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde está Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, nesta noite o Senhor nos convida a buscarmos de fato, com verdade, as coisas que estão no alto. E aqui não estou dizendo de nada material, não estou dizendo de posições sociais, não estou falando de posições financeiras, eu estou dizendo da presença de Deus. Buscar o céu, buscar ter intimidade com o Espírito Santo. É importante para todos nós esta busca cada vez mais forte, cada vez mais verdadeira, mas também muito sincera ao Espírito Santo, para nascermos de novo, sermos novas criaturas. Diz a palavra que uma vez que nós voltamos a sermos novas criaturas, o homem velho morre. Aquilo que passou para trás passou, e a vida nova, é caminho novo, é louvor a Deus, é bênção de Deus. Que nosso coração nesta noite se encha dessa presença, dessa busca do Espírito. Se alguém não nasce na água e no Espírito, não pode ver o reino de Deus. Vamos pedir essa graça, irmãos e irmãs, de nascermos na água e no Espírito, nos sacramentos, na vida nova, na vida do Espírito, para que o Espírito Santo nos dê a coragem de sermos verdadeiramente anunciadores do Evangelho da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos permanecer sentados, irmãos e irmãs. Nós faremos agora o nosso ofertório. Nós vamos colocar sobre o altar do Senhor nossas ofertas. E eu convido você também aí na sua casa. Você pode fazer seu ofertório de diversas formas. Você pode ofertar ao Senhor, materialmente falando, deixando próximo do seu televisor a sua quantia, o valor que você gostaria de ofertar a Deus. E no momento oportuno, no momento necessário também, você pode procurar a igreja e entregar a sua oferta, como também pelas facilidades que a internet pode nos dar. De modo particular, vamos colocar nossa vida em ação, nossa vida sobre o altar, colocando as pessoas que sofrem, colocando as pessoas que precisam de conversão, colocando as pessoas que passam por momentos difíceis interiormente, falando do seu espiritual, da sua mente, do seu psicológico, enfim.
todas essas pessoas vamos colocar sobre o altar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e sua ressurreição ressurgiu a vida para todos nós. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso bispo Odilo Pedro, com os bispos auxiliares, entre eles Devair, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Rezamos de modo particular de Clemência Passos Rodrigues e de Arthur Reis Maciel e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, São José, seu esposo, vossos santos apóstolos e mártires, Paulo, patrono de nossa arquidiocese, São Bento, São Padre Pio, Santa Baquita, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo que nos une possa permanecer sempre em todos, possa permanecer no seu coração. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Irmão, irmã, podem, se vocês puderem, se ajoelhar neste momento da nossa comunhão espiritual, colocar diante do Senhor o teu coração, a tua gratidão, a tua esperança. A palavra de Deus nos dizia no Salmo: felizes são aqueles que depositam na Eucaristia. Mais uma vez, como tenho feito sempre, durante esse período de quarentena, durante todo esse período, o Padre vai rezar por vocês e vai comungar por vocês.
E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs. Eu quero também, aqui em nome da Paróquia Cristo Rei, levar as nossas palavras de conforto, de esperança à família da Clemência Passos Rodrigues, que também nos acompanham nessa Santa Missa. Que Deus possa confortar o seu coração, o coração de todos vocês. Vamos ter a nossa fé firme na ressurreição, vamos ter a nossa fé firme naquilo que nosso Senhor já nos disse: Ele é a ressurreição e a vida. Aqueles que morrem em Cristo, com eles vão ressuscitar. Também quero mandar também os nossos sentimentos de ressurreição e de esperança à família do Arthur Reis Maciel. Eu soube por um conhecido, por um amigo, mas que também nós manifestamos a nossa solidariedade, a nossa esperança. Também gostaríamos de lembrar ou avisar a todos que no próximo final de semana, dia 25 e 26 de abril, nós estaremos com o plantão do dízimo na paróquia. Então você dizimista, ou você que tem feito a sua oferta, não tem conseguido fazê-la pela transferência bancária, por depósito, não tem feito via internet ou diretamente na agência, se você quiser, no dia 25 e 26 nós estaremos atendendo também lá na igreja. Teremos um espaço reservado, onde não haverá aglomeração, pessoas devidamente preparadas e com seus equipamentos de segurança também, obviamente, para poder acolhê-los. Aquilo que eu tenho dito: se você pode ficar na sua casa, na sua comodidade, fique. É um dever nosso ficar em casa. Padre, eu não posso, eu tenho que trabalhar, aí nesse intervalo eu consigo ir no banco, ou não consegui ir no banco. Enfim, nossa primeira opção é sempre a transferência bancária, vamos ficar em casa. Esse é o nosso maior objetivo. Não conseguindo, você pode também procurar aqui na igreja, tá bom? Então que isso seja apenas para as pessoas que não têm conseguido fazer via internet ou coisa parecida. Nós não queremos de maneira nenhuma aumentar o número de contaminação pela Covid-19. Então a nossa preocupação, a palavra nossa da igreja é: fique em casa, que nós estaremos seguros, mais seguros, tá bom? Mas enfim, aqueles que não conseguirem e puderem estar aqui na igreja, dia 25 e 26, da 1 às 18 horas, você vê o horário melhor,
é vir fazer o que tem que fazer e voltar para casa. Não tem fila, não tem espera, não tem aglomeração e todos os equipamentos de proteção e de prevenção da contaminação estarão dispostos ali também nos balcões. Nesses 2 dias também nós estaremos arrecadando alimentos não perecíveis. Se você tem algum alimento que possa e você pode ofertar esse alimento para famílias carentes, esses 2 dias, nos mesmos horários, nós também estaremos arrecadando. De modo particular, também quero pedir ajuda para voluntários. Nós precisamos de voluntários para esses dias. A equipe do dízimo cuidará do plantão, mas nós precisamos de voluntários para arrecadar os alimentos, higienizar o invólucro dos alimentos e guardar para a confecção das cestas. Pedimos a ajuda das pessoas que não estão no grupo de risco do Covid-19. Se você quer ajudar, mas você está dentro do grupo de risco, nós pediremos com todo o carinho do mundo que você fique na sua casa e venha ajudar numa outra oportunidade. E agora nós estamos pedindo ajuda, sobretudo dos mais jovens, das pessoas que não têm alguma patologia, alguma doença, que estão fora do grupo de risco. Nós precisamos da sua ajuda. Vale lembrar que quanto mais tempo a situação econômica for piorando, mais famílias carentes nós vamos ter que ajudar. É a matemática do mundo, né? Quanto menos se tem, mais vamos precisar. E nesse sentido, nós vamos precisar bastante da ajuda de vocês, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção final. E antes da bênção final, eu quero convidar a todos, daqui a pouco, às 20 horas, venha rezar o terço com a gente, o terço dos homens, mas, obviamente, é o terço para toda a família. Reúna seus filhos mais uma vez, reúna sua família, para que todos possam rezar o terço juntos. Eu quero fazer essa proposta com vocês. Vamos rezar o terço hoje, às 20 horas. Junta quem está em casa, põe na televisão, no aparelho, num lugar onde todos possam rezar juntos e rezem. Vamos rezar. Nós precisamos, nesses tempos, colocar ainda mais em prática, fervorar a nossa oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.